É isso, professor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Isso. Bom, sim, a família é uma ferramenta, é uma peça fundamental dentro do processo de equilíbrio de um indivíduo, né? Claro, tem casos e casos em que está mais envolvendo a família, tem casos que não envolve tanto a família, mas o que acontece? Imagine que uma pessoa que está com um desajuste emocional ou também uma situação comportamental não tão positiva e ela está buscando ajuda, né, para poder melhorar isso. Sim. Além do desajuste e do comportamento, ela também já criou ao longo do tempo um estigma, né, um rótulo. Então todos que estão à volta dessa pessoa muitas vezes já vão enxergar a pessoa com aquele desequilíbrio emocional ou com aquele comportamento negativo ou com aquele, né, sistema de sempre derrotas e de não conseguir. E aí esse rótulo, como a família ou as pessoas à volta vão enxergar, vai ser uma força propulsora ao contrário do processo de cura dele, né? Então, às vezes, a gente precisa ajudar esse indivíduo também a mostrar para essa família que ele está num processo, mas que ele ainda não conseguiu, e que as pessoas têm que ver ele como uma pessoa que está conseguindo já também, né? Porque imagine que quando uma pessoa busca uma ajuda, às vezes as pessoas pensam nisso aqui. E como é um processo, o estigma às vezes tende a continuar. E se não quebra esse estigma, As pessoas atrapalha. veem, né? Quem tem problemas de família sabe o que eu estou falando. As pessoas veem esse membro da família que tem um problema como uma pessoa a ser evitada. Exatamente. É isso, professor? Não só ser evitada. Completando, e essa pessoa que está passando por esse processo, ela sente isso? Que ela é uma pessoa evitada pela maioria dos membros da família? Não é só evitada. Porque assim, perceba que diante de um problema, a gente cria maneiras de se lidar com aquele problema. E quando a gente tira o problema, as maneiras que ficaram de se lidar com aquele problema continuam. Então, a pessoa vai sentir dificuldade de conseguir entrar num novo comportamento, numa nova maneira de se viver. Por quê? Porque aqueles modelos de comportamento da família já continuam. Então, por exemplo, vamos pegar uma questão bem drástica que é mais comum a gente perceber, que é um dependente químico. Dependente químico. Né? Um dependente químico, uma das coisas que ele perde na família é confiança. Né? Ele perde totalmente a confiança. Confiança, o respeito por parte das Isso, pessoas. Exatamente. Enfim. Só que assim, ele se sentir como alguém digno de confiança é ao mesmo tempo importante. Né? Então essa família tem que saber como também gerar confiança para ele também, né? Porque senão ela sempre vai continuar, não confiamos em você, não acreditamos em você, e isso não vai ajudar aquele indivíduo a ela vai se pensar, desenvolver. Já que ninguém acredita em mim mesmo, isso. É mais ou menos por aí. E aí a família tem que ser também às vezes trabalhada, não só pelo indivíduo lá, mas por exemplo, eu às vezes eu falo, ei, o que você acha de você trazer a sua esposa, a sua mãe, o seu pai aqui, para a gente conversar juntos sobre isso que a gente está falando, né? E aí mostrar para eles também qual é o papel deles diante desse problema. O professor falou aqui do alcoolismo, da dependência química, né? Pode ser o alcoolismo, outras drogas. Como pode ser também uma doença psicossomática, pessoa que tem o toque, né? Isso. Toque é aquela pessoa que tem a mania de limpeza, ou repete, ou enfim. Os demais membros da família, professor, também adoecem? Claro! E isso também é extremamente importante, essa pergunta, porque sempre se pensa em tratar o indivíduo, e ok, isso é importante, mas se esquece daquele que está junto. Às vezes um cuidador, às vezes alguém que só acompanha, né? Então esquece que aquela pessoa também está adoecendo com a doença do indivíduo, com o transtorno do indivíduo, né? Acontece isso também com cuidadores, com pessoas que são cuidadores de idosos, né? O idoso tem lá toda uma dinâmica que necessita, e tem uma pessoa da família que às vezes fica com aquele idoso, né?
Só se pensa que o idoso precisa alguém para ajudar a se locomover, alguém para ajudar com a higiene pessoal, alguém para ajudar com a alimentação, mas às vezes esquece que aquele alguém também está precisando de ajuda. Suas demandas, né? Suas necessidades, ou de repente um filho mais velho tem um problema qualquer de saúde, mas tem os irmãos mais novos, né? Exatamente. Muitas vezes o pai e a mãe acabam dedicando as suas vidas e atenção àquele irmão, àquele filho que tem um problema, né? Mas os demais que vão adquirindo um problema também por falta de atenção e vê esse irmão que só ele é suprido de atenção, de carinho, e eles vão ficando de repente... E uma coisa que eu trago de conselho aqui nesse sentido, entendendo essa dinâmica que acontece dentro do campo familiar, é o seguinte, às vezes alguém me liga e fala assim, viu, você está atendendo fulano, isso acontece muitas vezes com mãe, né? Mãe, eu estou atendendo lá um rapaz lá dos seus 20 anos, apesar dele já ser ali de maior juridicamente falando, mas a mãe ainda quer... sempre a mãe. Ela sempre, quer claro. tentar intervir e tentar entender. Daí às vezes ela me liga e fala, viu, eu não sei como é que eu posso ajudar e tal, mas só que eu queria te contar isso, queria te contar aquilo, né? Em um primeiro momento, claro, de certa forma essa mãe está invadindo ali o processo daquele indivíduo. Mas do outro lado, claro, aquela mãe ela está tentando ver o que ela pode fazer de melhor para aquele filho. Então, muitas vezes é importante, o que eu faço? Eu falo, olha, tá bom, eu concordo que você pode ter a nos ajudar de alguma forma, porém vai ter que ser de um jeito. E aí eu converso com aquele indivíduo, eu falo, olha, o que você acha? Né? Conversamos com ela um pouco, não conversamos, abrimos, não abrimos, porque é ele que está trabalhando. Né? Considerando isso, às vezes alguém que está em terapia pode sim falar, opa, pera um pouquinho, dá para ajudar lá em casa, lá também a trazer isso, né? E aí às vezes traz a outra pessoa para dentro do consultório também, não que a outra pessoa vai ser tratada, mas traz a outra pessoa para pelo menos ser direcionada um pouco diante do processo daquele indivíduo. Saber como agir. Não são todos os profissionais que fazem esse movimento, né? Eu sou uma pessoa que faz esse movimento, mas eu entendo que as pessoas têm o direito de buscar desse jeito, sabe? De buscar ei, como eu posso ajudar o familiar e também o indivíduo que está em terapia fala, será que não dá para ajudar lá? Porque lá eu não estou conseguindo fazer o movimento. Professor Ricardo, como quebrar essa resistência por parte dos membros da família e dizer, não, eu não quero entrar nessa seara aí. Como quebrar essa resistência? Como é que tem que acontecer essa conversa dentro da família? Tem lá o problema já está ali. Como é que nós vamos resolver isso aí? Como é que deve acontecer essa conversa? Quando as pessoas falam, eu não quero entrar nisso, me tire fora disso, né? Na verdade elas estão dizendo que elas não querem encarar esse problema também e talvez não querem colocar os próprios problemas dentro do processo. Então dizer para aquele teu familiar que se ele vem para te ajudar, é para ajudar você e não ajudar ele. Não vai entrar em terapia, não é ele que vai ser tratado, é sim para só saber como lidar com você diante da situação. Né? Então, deixar muito claro para aquele familiar ou para aquela pessoa que quando aquele familiar estiver vindo, não é para vir para a terapia, é simplesmente como uma ferramenta. E aí a pessoa consegue ir mais tranquila, né? A pessoa, não, tá bom, se é para ajudar, eu vou como ferramenta e não como alguém que está no processo terapêutico. Bom, você pela tua experiência de consultório, você deve saber que há pacientes e pacientes. Sim, exatamente. Uns são conscientes das suas necessidades, sabem que estão doentes, buscam atendimento, são conscientes nisso e cumprem também o seu papel com relação à família. Eu estou doente, puxa vida, estou demandando problema para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. E aquela pessoa que diz, eu sou doente da família. Como é que você trataria isso, professor Ricardo, para que a situação seja mais sutil possível? Primeiro que esse indivíduo que vai dizer eu sou o doente da família, perceba que ele também já está estigmatizado, por ele mesmo.
né? Okay. Então, de tanto ouvir isso. Claro, trazer a família para dentro, existem momentos e momentos, né? Não é, sim, agora a solução é trazer para dentro, né? Quem vai definir isso é o profissional que está direcionando, que está ali acompanhando, né? Ou o psicólogo, ou o psicoterapeuta, ou o terapeuta complementar que está acompanhando. Ele é que define isso, né? Ele que ajuda o indivíduo a definir isso, né? Então, não é só a pessoa fala assim, eu resolvi e agora trago meu familiar aqui dentro, né? Então é uma conversa que tem que acontecer. Não adianta só fazer de maneira impulsiva. Você consegue majorar o crescimento, a evolução desse paciente, dessa família, até determinado ponto que você possa já ir liberando cada qual? Sim, é perfeitamente possível a gente perceber isso, né? Eu consigo perceber que quando, não são todas as situações, mas quando existe uma situação em que a gente percebe que o familiar pode auxiliar, e a gente traz esse familiar, e esse familiar vem de bom grado, e com o coração aberto, sim, a evolução geralmente acontece. Às vezes acontece também de que aquele familiar começa a entrar em questões dele, daí ele entra em terapia de maneira individual por ele, né? Mas sim, para ele ajudar, ele ajuda muito mesmo. Bom, eu ia falar em termos de conselho, mas conselho é algo muito subjetivo. Cada família é uma, cada situação é uma, mas no geral, professor Ricardo, o que você falaria para pais e mães, de repente, como eles deveriam ou devem agir para aqueles filhos ou demais familiares que também estão se sentindo fragilizados em detrimento do doente? O que você falaria para eles? Como é que esse pai, como é que essa mãe pode falar para o filho, aquele filho, pô, meu pai só dá atenção para o fulano, eu aqui, né? Como que você falaria? Qual é a ação desse pai e dessa mãe? Todo pai quer o melhor para o seu filho, a gente parte dessa primícia, né? E querendo o melhor para o seu filho, ele sempre acaba fazendo ações, ele faz as coisas, né? Então tem muitos pais que falam, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma mesada para o meu filho, ou eu vou dar um dinheiro para ele cuidar, ele vai trabalhar comigo, agora eu vou andar o tempo todo junto com ele, né? Então faz ações, mas só que aí ele faz as ações e de repente percebe que não deu, não ajudou, né? E aí ele percebe que de certa forma ele tem que recuar de alguma forma. Só que daí, ao invés de ele recuar de uma maneira sábia, até porque ele não tem a condição de saber como recuar, ele fala, quer saber? Eu fiz minha parte, eu vou largar, não sei mais o que fazer. Então sim, é extremamente importante esse pai, essa mãe, procurar um profissional que possa dar o olhar do que ele deve fazer e como ele deve fazer para ajudar o seu filho. Porque às vezes ele está fazendo aquela coisa de extremamente boa intenção, mas está prejudicando, né? Você citou, por exemplo, você tentar suprir uma carência afetiva com a questão do presente, né? Tá aqui um celular, né? Isso. Aqui, ó, meu filho, não te dou carinho, né? Entre aspas, mas tá aqui um celular, um presente. E às vezes não é isso que a pessoa quer, né? E às vezes não Ela é quer isso. entender a situação e também quer se sentir abraçada pela família. Exatamente. Só que às vezes esse pai não sabe como fazer isso. E aí um profissional às vezes pode ajudar. Bom, gente, o professor Ricardo, na sua clínica, como psicoterapeuta, lá ele utiliza diversas ferramentas de diagnóstico e tratamento. Entre elas, a hipnose clínica, é isso, professor? Exatamente. Rapidamente, como é que age, como é que trata, como é que funciona a hipnose clínica? A hipnose é uma ferramenta que tem como função diminuir um pouquinho as defesas do indivíduo e ajudar ele a compreender o seu cenário e trazer para ele mudanças, desenvolver dentro do seu ser mudanças que inclusive vão chegar no ponto do comportamento, uma mudança inclusive de comportamento, né? Então uma compreensão, conscientização e uma mudança de comportamento através da hipnose, né? Ele vai melhor se situar. Ele vai melhor se situar. Então por isso que às vezes o familiar também é importante, porque eu posso fazer uma técnica de hipnose aqui e esse indivíduo começa a falar, opa, pera um pouquinho, entendi algumas coisas e agora eu começo a fazer uma mudança.
e de repente aquele familiar não entende nada e aí acaba não corroborando no processo. Professor Ricardo, qual é o momento de procurar ajuda? Uma família. Devo procurar ajuda, esse é o momento. Que muitas vezes ainda tem a questão do tabu e da vergonha. Sim. Puxa vida, eu vou lá me expor minha família, meus filhos, né? Deixa. Né? Tem essa questão também. Qual é o momento certo para procurar um profissional? O tabu já mudou bastante, né? Hoje as pessoas já entendem isso como algo natural, né? A psicoterapia, a psicologia, as terapias complementares que eu trabalho. Então as pessoas até já entendem isso como natural. E também entender que o profissional ele tem qualidade para lidar com aquilo, né? Então ele não vai estar sendo julgado se ele for. E o momento é o momento que você diz, ei, não estou dando conta, né? Claro, você tem que primeiro, dentro de você, encontrar as ferramentas para dar conta das suas situações, mas quando você percebeu que foge um pouco da tua alçada e que as tuas ações não estão dando resultados para a sua vida ou para a vida da pessoa com quem você vive, sim, aquele é o momento certo de buscar ajuda. Bom, gente, se você de casa quer conhecer um pouco mais do trabalho do professor Ricardo, das ferramentas que ele utiliza e também pedir algumas dicas, né? Sempre é bom ter um profissional, alguém que você possa compartilhar um pouco, né? A vida se torna um pouco mais leve, né, professor? Sim, exatamente. E aqui na tela vai aparecer os contatos. Você está no Instagram, né? Tô. Hipnose_PR. Ok. Esse é meu Instagram. E tem o site também, né, professor? hipnoseparaná.com.br. Gente, não é demérito nenhum dizer, olha, não dá. Não aguento mais, preciso de um profissional que me auxilie, enfim, não é demérito algum. Inclusive eu procuro meu profissional, né? Claro. Todo mundo precisa, né? Do seu pit stop, né, professor? Exatamente. Bom, professor Ricardo Baier, muito obrigado pela sua presença, viu? Ok, sempre um prazer. Já voltamos em um minuto.